Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. Depois de algum tempo de ausência, estou aqui de volta e nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto vovós ou os avós. Vamos lá? E para você que não me conhece, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e estou aqui para a gente conversar sobre esse mundo que a gente tem aí de tantos vovôs e tantas vovós. Eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu escolhi isso. Eu acabei de me tornar vovó. Eu sou a vovó há quase 11 meses. Fiquei 6 meses na Austrália para fazer a maternagem para minha filhota e para curtir o meu netinho e foi muito gratificante. E depois desse período fora, eu resolvi trazer esse assunto, que é um assunto que tem aí tanta gente passando por ele, né? As vovós mais novas, de primeira viagem, como é o meu caso, as vovós mais velhas, né? E também as avós que, como eu, têm filhos fora do Brasil. Isso daí é um tema que eu ainda vou abordar com vocês mais para frente. Mas a gente vai começar um pouquinho falando sobre isso. Eu queria falar para vocês sobre esses vários tipos de avós. Estou aqui com a minha colinha, se vocês me permitem. Os avós que se responsabilizam pela criação dos seus netinhos, os avós que são aqueles mais de finais de semana, os avós que são os que são cuidam de seus netinhos eventualmente, enfim, ou vão mais para datas comemorativas. Tem vários tipos de avós. Tem os avós mais jovens, ainda produtivos, ainda no mercado de trabalho. Tem os avós mais velhinhos, que já estão aposentados. Tem os avós que estão financeiramente resolvidos. Tem os avós que são arrimo de família. Os avós que, além de serem arrimo de família, cuidam dos seus netos e ainda ajudam os seus filhos, financeiramente, ajudam também seus filhos a criar os seus netos para que eles possam trabalhar. Quanta complexidade a gente tem aí com os avós da contemporaneidade, né? Nós somos avós muito diferentes do que os nossos avós na nossa época. O que a gente pode lembrar dos nossos avós da nossa época? Eram avós velhinhos, que já estavam mais adoentados, muitas vezes tinham Alzheimer, muitas vezes estavam ali sendo cuidados pelos nossos pais. Nossos avós, então, eram pessoas que eles estavam muito mais para serem cuidados do que, por exemplo, para ajudar os nossos pais a nos criarem. Era uma outra realidade. Hoje, com toda a complexidade, com as pessoas precisando fazer dinheiro, com tantas questões que temos, nós precisamos trabalhar e muitas vezes os avós entram para cuidar dos netos, para ajudar os filhos. Quem somos nós na atualidade? Quem são esses avós de hoje? Claro que existe vários tipos de avós, os mais jovens e os mais velhos, mas estamos inteiros nisso. Os avós tanto estão aí para educar as crianças, para ajudar os filhos, para alimentar os netos, para cuidar da educação dos netos, como também muitas vezes o neto vem já numa idade em que faz com que os avós ressignifiquem as suas próprias vidas, né? Quer dizer, nós não estamos aqui num programa religioso, mas eu sempre costumo dizer que Deus é tão misericordioso que quando nós começamos a ficar mais idosos, mais velhos, vem os netinhos para alegrar a vida da gente, né? E é exatamente isso, né? Quantos netos nascem e faz com que aquelas avós que estavam ali, às vezes viúvas, sem um sentido na vida, despertam para a vida e começam a ajudar suas filhas e a ver aquela vida ali desenvolver. Para quem é avó e avô sabe que netos é uma magia, né? É uma delícia você ver seu neto crescer, começar a falar as primeiras palavras, a começar a caminhar, tudo isso a gente realmente se encanta, né? E aí a gente tem aquela velha máxima que diz que os avós estão aí para atrapalhar, para estragar os netos. Não sei se hoje em dia é tão assim mais, hein?
Porque como nós estamos muito presentes na vida dos nossos netos, eu tenho certeza que se a gente começar a querer só atrapalhar, fazer o que quiser, e a deseducar e deixar isso para os nossos filhos, eu acho que a gente vai ter aí uma briga boa com os nossos filhos. Melhor não, né? Cuidar também da relação com os nossos filhos, cuidar da relação com com as nossas noras, né? Muito importante compreendermos como avós que sim, podemos estar presentes na vida dessas crianças, podemos estar inteiros, podemos estar cuidando e deixando as crianças muito mais próximos a nós, mas os pais ainda são nossos filhos, nossas filhas, nossos genros e nossas noras. Nós precisamos aprender a respeitar o espaço do outro. Você pode até conversar com a sua filha, com a sua nora, o que você acha certo, o que você faria no caso se fosse elas, como era na tua época, mas não exigir nada a mais do que o que realmente a mãe e o pai da criança querem, porque não são nossos filhos, né? Nós somos avós, é uma delícia ser avô, mas ainda temos que manter o respeito pelas pessoas que são pais da criança, certo? Isso é muito importante a gente compreender. Na clínica eu já recebi algumas pacientes com muitos problemas emocionais por conta desses conflitos. Querem alguma coisa para os seus netos e que os pais não querem. E que fica aquela disputa de egos. Não, vamos dançar conforme a música, né? Não é para dar chocolate, não é para dar chocolate, ok. Ninguém vai morrer porque não vai dar chocolate para o seu netinho. Minha filha, por exemplo, chegou para mim e disse: não quero nada de vídeo pro meu filho. Ok, nada de vídeo pro seu filho. Embora ele seja inquieto, embora ele não durma, embora eu ficaria só 2 minutinhos com o vídeo só para deixar ele relaxar um pouquinho, sem nenhum exagero, obviamente. Mas ela disse não, e não é não. O filho é dela, então eu tenho que respeitar o jeito que ela quer cuidar da criança dela, sem maiores conflitos, sem problema com isso, sem ficar criando polêmica, não, porque veja bem, não, é o filho dela. Ela tem todo o direito a fazer as escolhas de como que ela quer criar a criança dela, né? E os avós, então, acabam, como eu estava falando, colaborando com os cuidados da criança e com a educação da criança, muitas vezes. Então, aí realmente não cabe mais estragar os nossos netos. Porque agora, na atualidade, as nossas responsabilidades com os nossos netos podem ter mudado, né? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre algumas avós que se sentem sobrecarregadas com isso. Isso também é um ponto importante que eu posso trazer no próximo vídeo. Fazemos então muitas vezes parte da rede de apoio tão importante para as nossas filhas, para as nossas noras. Né? Uma rede de apoio onde a gente possa estar no momento em que elas precisem descansar, em que elas precisem espairecer, em que elas precisem dar um tempo da maternidade, que a gente sabe que são tempos tão difíceis. Esse cuidado com o bebê, cuidado com o neto e cuidado com o outro, que é nossos filhos, nossos genros, nossas noras, dando um espaço para que eles possam sair para um cinema ou escalar montanhas, como foi o meu caso. Enfim, é muito importante para que eles voltem com todo o gás, felizes, para que eles continuem ali no dia a dia deles, dando conta do neném e de toda a carga que isso significa, né? Porque sabemos que a coisa não é tão romântica assim, não é verdade? Os seios enchem de leite, racha. Minha filha, por exemplo, não dorme há alguns meses, né? Tudo isso causa estresse. Então, não é fácil a maternagem, né? Muito de romance, mas vamos aqui falar sobre realmente como é importante a nossa participação, enquanto que não existe nenhum romance na maternagem, né? É muito difícil, a participação dos avós vem numa boa hora, né? De bom grado. Bom, fora isso, a gente pode aqui falar sobre as histórias das nossas avós.
e dos nossos dos nossos avós, né? Vovô e vovó. Quantas pessoas vocês não conhecem que conta ali uma história do avô, conta uma memória boa, um momento engraçado, divertido, que são propriamente das pessoas que tiveram seus avós perto, né? As histórias de avô permeiam aí pelas histórias, pelas lembranças das pessoas de uma forma muito gostosa, muitas vezes, né? E em relação à história de vida desses avós, os avós podem contar pra gente sobre a nossa própria história, né? Então, futuramente eu vou falar com o meu neto, que é australiano, qual é a origem dele, o que a mãe dele fazia, o que ela gostava de fazer quando ela era criança, o que o vovô dela fez, o que a vovó dela fez, o que os bisavós dele fizeram. Então, isso vai montando a história da criança, extremamente rica. A criança saber de onde veio, qual é realmente o significado da vida dela de uma forma mais contundente, de uma forma mais profunda, né? Não rasa, não sabe direito quem é um, quem é outro, mas as histórias de avós, tanto das brincadeiras, que vai trazer boas lembranças, como a história de vida dos avós, é muito importante porque é a história da própria criança, do próprio neto. E isso vai falar dela, da história dela. E nesse primeiro momento é isso que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é só uma introduçãozinha. Nós vamos ainda conversar muito sobre vovô, sobre esse tema, avô e avó. Nós vamos falar sobre as carências, as demandas, as dúvidas, as angústias que nós passamos. Quero trazer muita coisa nesse canal e muito obrigada por ter me ouvido aí brevemente. Na próximo vídeo teremos mais coisas legais para contar para vocês sobre avós. Um beijinho, fiquem com Deus e até lá!